assim como no Evangelho, a ênfase ao ministério de Paulo com a atuação do Espírito Santo. Não existe homem e mulher de Deus que carrega as marcas de Cristo se não tiver na sua vida a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. O Espírito Santo é que convence o homem do juízo. O Espírito Santo é que convence o pecador. Se alguém diz que é cheio do Espírito Santo, mas o seu testemunho é diferente do que diz o Espírito Santo. Se alguém diz que é cheio do Espírito Santo e as suas obras são totalmente diferentes, isso não é Espírito Santo, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Pois de uma mesma fonte que jorra uma água salgada não pode jorrar uma água doce. De uma fonte que sai para abençoar, da mesma fonte não pode sair para amaldiçoar. Ou você entra para Jerusalém, ou então está para o lado de Jericó. Deus está falando nessa noite. Escolhe o teu lado, sai de cima do muro. E eu fico muito emocionado quando eu estudo o livro dos Atos da igreja primitiva. E no capítulo 16, a história vai trazer-nos à tona sobre esses dois homens, Paulo e Silas. Paulo e Silas, dois missionários que foram escolhidos lá na Antioquia da Pisídia. E eles sobem para Antaquia da Pisídia. Eles descem para Antaquia da Pisídia. Esses dois moços, eles vão fazer uma obra extraordinária. Porque se tem uma coisa que eu vou falar para você aqui, irmão, que o Evangelho faz é mudar a vida de alguém. Repita comigo: o Evangelho, quando chega, muda a vida de alguém. O Evangelho muda a sua vida, mas você não muda o Evangelho. O Evangelho quebra o pecado na sua vida, mas você não pode de maneira nenhuma querer mudar o Evangelho, porque o Evangelho são boas novas de Jesus Cristo. Paulo estava em uma viagem missionária. Ele visita a casa de uma determinada irmã, lá mesmo ele a batiza. Ele está pregando a palavra de Deus. Paulo não era como muitos hoje, que querem holofotes, muitos hoje, que querem ostentar, muitos hoje, que querem estar por cima da carne seca, não. Paulo era um missionário que pregava a palavra de Deus como ela deveria ser. Sabe por quê, irmão? Pecado ainda é pecado. A porta continua estreita. O carpinteiro não se aposentou e não fez reforma na porta. Ela continua estreita. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar do reino de gozo celeste que Deus está me preparar. Ninguém entra nem na cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as cidades. A Deus ele sempre louvar. Do céu veio muita saudade,
lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então Paulo está pregando a palavra de Deus. E ele vai chegar em um determinado lugar que ele vai confrontar um cenário. Um cenário nada legal. Um cenário onde alguém estava sendo usado para manipular alguém. Um cenário onde um espírito maligno ali estava de posse de uma moça, e a mesma dava lucro para os seus senhores. Assim diz a palavra de Deus. E todas as vezes que Paulo e Silas ia passando por elas, elas diziam: eis que esse que passa aqui são homens de Deus. E aquilo foi incomodando Paulo cada vez mais, porque o homem de Deus que prega a verdade, o homem de Deus que prega a palavra, ele é incomodado com o pecado, ele é incomodado com a mentira, ele é incomodado com a promiscuidade, ele é incomodado com o mundanismo. E quando o Paulo vai passando por ela, ela mais uma vez diz: eis que esse que passa por nós é um grande homem de Deus. Paulo cheio da presença do Espírito Santo, porque o Paulão só andava cheio. Oh irmão, coisa boa é crente cheio da presença do Espírito Santo. Você conhece crente cheio da presença do Espírito Santo pela língua que ele fala? Não. Você conhece o crente cheio da presença do Espírito Santo pelos hinos que ele canta? Você conhece o crente cheio da presença do Espírito Santo pela posição eclesiástica que tem? Você conhece o crente cheio da presença do Espírito Santo pelos frutos? Conhece o crente cheio da presença do Espírito Santo? Ele está aqui na terça-feira no culto de doutrina, ele está na escola dominical, vamos evangelizar, ele está lá junto, vamos abrir uma congregação, ele está lá no meio, junto, misturado. Tudo que vai fazer em prol da obra de Deus é o primeiro a estar de pé dizendo: pode contar comigo, eu vou ajudar, conte. É o crente cheio da presença do Espírito Santo. No trabalho dele não vive em rodinha de piada, não vive na internet olhando promiscuidade. O crente cheio da presença do Espírito Santo é uma referência por onde ele passa, na igreja que congrega, na rua onde ele mora. Alguém olha para ele, olha para ela e diz: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque é conhecido pelos frutos. E o apóstolo Paulo é conhecido pelos frutos. E quando a mulher chega elogiando, massageando o ego, porque quem é que não gosta do elogio, irmão? Irmão, fique muito preocupado se alguém elogiar muito você. Fique preocupado demais. Fique preocupado. Mas agradeça quando alguém chama muito a sua atenção. Com esse que chama muito a sua atenção, você seja grato, porque esse está querendo que você vá para o céu. E às vezes quem te elogia demais quer te levar para o inferno. Cuidado, irmão, com o elogio. Cuidado, porque hoje em dia eu dirijo igreja há 12 anos. A gente, como pastor, você passa 20 anos ensinando crente, 20 anos ensinando crente, 20 anos. E em 40 minutos vem um endemoniado lá da baixa, não sei da onde. Em 40 minutos ele consegue distorcer a mente da ovelha. Em 40 minutos que o crente entra na internet e deixa de observar a palavra de Deus, ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor, dando ouvido às fábulas, dando ouvido tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou a Timóteo: foge das fábulas. Você está entendendo? Crente que gosta de elogio, você não pode falar nada para ele, porque ele já está virando a cara para você. Cuidado. Crente elogio, cuidado. Deus está nos chamando para os pés do Calvário.
o pastor João Adil lá, né? Foi meu pastor há 22 anos atrás. Na época, aquela igreja era o pastor Primo. Aquela igreja era barracão, não era aquele outro templo ainda construído, era uma igreja que tinha do lado daquele outro templo. Pois é, na época do pastor Primo. Um dia eu, muito empolgado, peguei o microfone e disse: irmãos, vocês têm que vir na escola dominical. Eu na escola dominical vinha. Uma vez na vida e outra na morte. Segura aí. Aí eu peguei o microfone e era presbítero na época. Aí o pastor, eu falei: irmão, você tem que estar na escola dominical. O pastor João Altinho pegou o microfone e falou assim: muito bem, presbítero irmão Jonathan, essa palavra dele aqui foi muito boa, mas se ele fizesse o que ele está falando, se estivesse aqui na escola dominical, era muito bom. A igreja local. Terminou o culto, eu disse, peguei na mão dele e disse: pastor Gauchinho, chamei de Gauchinho, muito obrigado pela resenha que o senhor fez passar hoje. Não falta mais história comigo. Ele fez aquilo comigo para que eu pudesse despertar. Não foi querendo me levar para o inferno, mas me mostrando que eu precisava mudar. E eu mudei. Glória a Deus. Porque o crente, quando tem o fruto do Espírito Santo, ele quer ir para o céu, ele não quer ir para o inferno e não quer levar ninguém também para o inferno, porque nós fizemos negócio para braço dele. Aleluia! Deus essa noite está curando feridas. Deus essa noite está sarando corações. O Espírito Santo está convencendo mentes aqui. O Espírito Santo está trabalhando em corações aqui. Arranca esse mal da tua vida, meu irmão. É tempo de ir para o céu. Louvado seja a noite. Ficando aqui. Olá, baracachura. Baracachura, batenda. Neque, baracachura, batenda. Baracachura. Quando você for remante o rebe a caia na praia, Deus está dizendo, irmão, cuidado. Quando Paulo coloca as mãos sobre aquela mulher, ela cai ao chão. Os demônios que estavam com ela deixam ela. E agora o mundo daquela cidade foi todo por água abaixo. Pegaram o apóstolo Paulo, pegaram Silas, colocaram lá dentro do cárcere interior. Amarraram seus pés e as suas, mas esqueceram uma coisa. O que estava solto, irmão? A boca. Oh, glória! Amarraram os pés, amarraram as mãos, só que aqui estava solto. Aleluia! Aleluia, Jesus! Oh, glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! E aí é o seguinte, quando você esquece desse mundo aqui, quando você já não está dando liga mais para nada, você já esquece, você deixa para lá, aí é onde Deus entra com providência, né, cara? Aleluia! É onde Deus entra. Oh, glória a Deus. Deus entra com providência e Deus faz. Porque é o Deus que faz. Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Se coloque em pé, igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Se coloque em pé. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor diz assim para ti que vem um novo tempo. Um novo tempo para ti. Porque as decepções eu jogo por terra hoje. E as frustrações eu jogo por terra hoje.
Porque tu és um rapaz novo. E a tua vida está de pé porque joelhos dobrados, cruzados ao chão, disseram: Deus, posso até partir, mas sustenta ele, porque quando não estiver mais aqui, as minhas orações continuarão a segui-lo. Por 2 vezes Satanás tentou se andar contigo. Tu disseste: Senhor, eu sou fraco, eu não consigo. Mas nesse momento de desespero, eu disse aos meus anjos: vão lá, serve ele, porque agora Satanás não tem mais poder, não tem mais primazia. Eu abro o mar para tu passar, meu servo. Eu jogo os carros no fogo para tu saber que eu sou Deus. Tu disseste: Deus, assina para mim essa documentação e eu serei feliz por mais um pouco. O Senhor diz assim: hoje eu estou entrando com providência hoje. Olha, recebe da parte do Senhor teu Deus. Estavam acorrentados lá, os pés e as mãos. Glória a Deus. Mas não puderam acorrentar aqui a boca. Vem cá, você é bonito, Deus está fechando hoje, cortando laços, jogando por terra o que é arquitetado hoje nas caladas da madrugada hoje. Aleluia. Chega aqui, tem óleo no Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Estenda as suas mãos para cá. Tem algum parente desse moço aqui? Não, só eu. O senhor é parente dele? O pai dele. O senhor é o pai dele? Amém. Então vai ser na fé mesmo. Porque hoje Deus está mudando a história. Para ele estar aqui não tem sido nada fácil, não foi nada fácil. Porque as oferendas que foram oferecidas já era para ele estar debaixo da semente por muito tempo. Mas o Senhor diz assim: eu sou livramento na vida dele, porque estou colocando vestes novas. Eu estou arrancando o mal hoje. Olha só aqui, ó. Eu estou trabalhando e o anjo com a espada de fogo já está desembanhado aqui, ó. Eita! Vai saindo, Satanás. Sai. Larga ele. Larga o espírito lá. Sai de trás dele, sai. Sai, espírito da morte. Fecha lá a sepultura lá, Senhor. Deus está fechando a sepultura de hoje. Deus está fechando a sepultura, pastor. Pastor é teu filho na fé. Então vai abraçar ele, porque o mistério vai ser forte. Olha aí, irmão. Deus trabalhando aqui. Deus está trabalhando aqui. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Levanta a tua mão, igreja. Levanta a tua mão, igreja. Levanta a tua mão, igreja. Em nome de Jesus, sai. Espírito de Deus.
Espírito de Deus. Da planta dos pés até o alto da cabeça. Faz mover. Esse homem levanta daqui hoje. Ele levanta daqui hoje. Esse rapaz levanta daqui hoje. Restaurado, reanimado. Ele vai levantar daqui hoje transformado, cheio da presença do Espírito Santo. Presta atenção aqui, levanta a tua mão. Eu vou arrancar os